Salve galera, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo, absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. Vamos pra cima. Pós-jogo, vitória do Botafogo no amistoso contra o Novo Horizontino por 3-1, tá? Levando em consideração que esse jogo era para ter sido contra o Coritiba, né? Que é um time que acabou, né, por motivos ali internos, desistindo, né, de fazer esse amistoso. O Botafogo marcou com o Novo Horizontino, que é hoje uma equipe mais qualificada que o Coritiba, né? Me arrisco a dizer que o Novo Horizontino vai brigar para subir e o Coritiba vai brigar para não cair, como foi o que aconteceu no ano passado, né? No ano passado o Novo Horizontino ficou em quinto, né? Foi o melhor time da Série B, tirando as equipes que subiram para a primeira divisão, e o Coritiba ficou em 12º ou 13º, agora não me lembro, né? Então, assim, o Botafogo ele pegou um time que, ok, né? Óbvio, né? Com todas as limitações, é um time da Série B, e venceu o jogo, né, num amistoso preparatório, sabe? Onde foram feitos testes, mudanças, né? Uma situação que você, antes de olhar para o resultado, né? Não é um jogo comum, né? Você não olha para o resultado, né? Óbvio, né? O desempenho, né? A consequência de um bom desempenho é o resultado. Mas o modelo, o posicionamento, as fases do jogo, os movimentos que os jogadores tinham que fazer, a execução do treinamento. Eu não estava, né, por exemplo, no treinamento no Espaço Lonier, né, mas, por exemplo, conversando com o Fabiano, com o Wellington, com o Matheus, entre outros colegas, amigos, né, que estavam presentes no treino aberto na última quinta-feira, eles falaram que muita coisa, né, que estava sendo desenvolvida naquele treinamento, movimentação, bola longa, facão, inversão de jogada, alternância, né, na frente. Você vê que houve muita diferença, né, mudança de posicionamento. A gente não teve uma coisa muito, né, tão fixa, né? Enfim, e que foi colocado em prática, né? Os primeiros minutos eu acho que foi muito, né, desse conhecimento, digamos, dessa forma de jogar, né? Por muitas vezes ali a gente viu o Marlon, né? Que é um cara que no ano passado, por exemplo, ele estava, eu não sei, né? Lógico que vai variar de cada jogo para jogo, a gente não pode tratar o que aconteceu nessa partida como o único parâmetro, mas for parar para pensar, né? O Marlon ele estava jogando um pouco mais adiantado no ano passado, e a gente via muito, né, ele descendo, né, para dialogar ali com o Bastos, né, com com Barbosa, né, enfim. Não que isso não acontecesse no ano passado, mas eu senti que uma saída sustentada, né, cara, com o volante, que é o Marlon, descendo para apoiar, dar o suporte pro John, pro Bastos e pro Barbosa, assim, eu diria que vai ser muito, muito comum. E assim, como eu falei, né, a gente... Claro, eu não tive acesso a nenhum treinamento, por exemplo, do Renato Paiva. Mas pela entrevista do Santiago Rodrigues, eu imaginava que uma situação pudesse acontecer. Laterais mais espetados e pontas jogando por dentro, que foi o que aconteceu num primeiro momento, sabe? A gente teve o Arthur, né? Por muitas vezes a gente viu o Arthur e o Santiago pisando na área, bem próximos do Igor, rapaziada. E o posicionamento da jogada aérea também, eu achei bem interessante. Por exemplo, o Alex Telles que inverteu, né? O Telles é o cara que, porra, joga, obviamente, na lateral esquerda. Ele estava finalizando do lado direito, né? Justamente para pegar, né, o ângulo aberto para o chute dele. Ele tem uma finalização muito boa. Inclusive, o gol nasce dessa forma. A bola bate na trave, nas costas do goleiro, e o Barbosa chega chutando igual igual um quadrúpede, né? Naquela meiguice que o Barbosa tem. Marcou o gol. O Barbosa que fez até um bom jogo, né? Um jogo mais sólido, mais tranquilo, né? Aquilo, o Barbosa ele precisa de um treinador para, digamos, orientá-lo, tudo mais. O Jair entrou no segundo tempo no lugar do Bastos. Eu acho que vai ser uma disputa de posição ali, né? O Bastos voltando, uma virilidade muito forte. O Jair é um cara mais, digamos, técnico. E, enfim, né? O Ponte até entrou ali direitinho no segundo tempo. A alternância dos goleiros. Honestamente, vi um Botafogo fazendo muitas mudanças, né? E o Patrick de Paula é uma surpresa interessante, sabe? Não querendo dizer que esse jogo contra o Novo Horizonte não é um parâmetro tão forte, rapaziada. Mas o Patrick tá magro, tá fininho, tá com intensidade. Comparado ao ano passado, até o início no Campeonato Carioca, não à toa ele começa como titular, né? Claro, né? E na minha opinião, isso é até uma crítica ao planejamento do Botafogo. O Botafogo, ele perde o Almada, contrata o Santiago Rodrigues, beleza? Que é um cara que hoje, na minha opinião, no primeiro tempo, não foi bem, mas não vou ficar cornetando o cara por causa de um jogo amistoso, né? De fato, ele errou muito tecnicamente, tempo de bola, tudo mais, não sei se estava nervoso, mas enfim, foi mal.
O Botafogo não renovou com o Eduardo, que eu considerei algo justo, né? Correto. O Eduardo joga muito, mas é um cara que fisicamente já não estava entregando. Estava muito bem no início do Campeonato Brasileiro, da Libertadores foi importante, né, no ano passado, mas teve aquela lesão grave naquele jogo contra o Vitória. E aí depois, quando voltou, não voltou tão bem, né? Tanto é que não é titular até mesmo no Cruzeiro. E o Oscar Romero é um cara que eu já acho que poderiam ter renovado. É um cara, uma opção barata, a custo-benefício bom, é um cara que entrega em assistência e tudo mais e compõe elenco. Tanto é que tá no Inter hoje. E o Botafogo não trouxe nenhum jogador para posição deles dois. E aí o Patrick jogou nessa função um pouco mais à frente, né? Digamos como um terceiro homem nesse jogo de hoje, né? E na finalização foi bem, né? Fez um bom jogo. O Igor deu uma boa bola para ele, né? O Arthur também deu um bom passe para a finalização dele. Patrick, assim, qualidade sabe que ele tem, né, cara? Te acompanhou tudo que ele fez no Palmeiras, o quão vitorioso foi, o quanto jogou com a pouca idade que tinha perto de jogadores tão experientes, o quão fundamental foi para uma primeira Libertadores em 20 anos do Palmeiras. E é um cara que ele pode contribuir, não para ser titular, mas, enfim. Lembrando que o Savarino não jogou porque ele estava servindo, né? Continua servindo a seleção venezuelana, né? Então, cara, assim, a gente teve um jogo em que a gente pode traçar alguns parâmetros de movimentação interessantes, algumas situações ainda preocupantes, a saída de bola ali que oscilou bastante, principalmente no segundo tempo, um pós-perda que eu acho que tem que ficar mais encaixado. Eu vejo uma situação bem parecida que eu via com a do Luiz Castro quando ele chegou, né, que era uma pressão pós-perda, uma linha muito alta no momento que perdia a bola, só que se essa pressão não estiver bem encaixada, irmão, bem fluida, é bola nas costas, né? E aí com isso você pode ter perigo. Como a gente viu, inclusive, no gol marcado pelo Dudu, naquele jogo treino entre Cruzeiro e Botafogo. Um cara que, honestamente, a torcida já começou com implicância, né? E que, pra mim, entrou bem no jogo, foi o Juan. Outro cara que, na minha opinião, mais uma vez entra abaixo, errando muito, tomando decisões bobas, perdendo gols, Matheus Martins. Sabe, uma pena, né, cara? Porque é um jogador que tem potencial, começou muito bem no Botafogo, mas, cara, assim, a gente sabe que tem potencial, repito, cara, mas, porra, toma decisões muito erradas, mas, enfim, é um amistoso, uma preparação. Daqui uma semana o Botafogo encara um Palmeiras, né? E, repito, se por um lado é uma equipe que está passando por um processo de reconstrução, de reconhecimento em relação às mudanças, né? Perdeu dois grandes protagonistas como o Almada, o Luiz Henrique. Vai ser muito difícil você encontrar jogadores no mercado, até mesmo na segunda janela, para suprir essas ausências. O Botafogo ele passou um mês apenas treinando, se preparando, se adaptando. Enquanto o Palmeiras, né, que vai ser o nosso primeiro adversário, tá aí, né, cara? Muitos jogadores aí jogando, data FIFA, vão chegar em cima da hora, vão jogar o Campeonato Paulista, se machucando, desgastando. Então, assim, é isso. E teremos mais uma semana de preparação até essa partida entre Botafogo e Palmeiras na estreia do Campeonato Brasileiro. E a partir dali, meu amigo, é Libertadores, é Copa do Brasil, é mais jogo de brasileiro. O bicho vai pegar em abril e maio. Um abraço, tamo junto e fui.